Salve praças, concurseiros aí, sejam bem-vindos. Nossa aula hoje, como já está aqui no quadro, a gente vai iniciar a parte de financeira. Vai ser uma aula que vai ter uma mistura de conteúdo com exercício, né? Já porque é um assunto tranquilo, porcentagem é meio que de conhecimento comum, a gente já tem o conhecimento. Só vou passar para vocês uns 2 macetes que eu acho que é bem interessante. Bom, lembrando que porcentagem, tá? Tem esse símbolozinho aqui, ó, que a gente lê por cento. Então, na verdade, esse daqui nada mais é do que o número 100. Então, quando a gente fala 25%, é 25 sobre 100. Então, quando a gente está calculando uma porcentagem, vou colocar um número mais quebrado assim, ó, 23% é 23 sobre 100. Então, lembra que isso daqui não é uma unidade, não. Tá feito metro, né? Feito newton, feito pascal, enfim, tem várias unidades, ampere. Não é unidade. Isso aqui é temperatura, por exemplo, é unidade. Tantos graus Celsius, né? Isso aqui é um número. A gente compara alguma coisa com 100. Tipo, quando eu quero saber assim, quanto é que é 23% de 800? Aí eu faço uma comparação, que 28 ele é o que 100 é 800 e que 3 no caso é x. Aí eu quero encontrar o que é aquilo. Então essa é a ideia de porcentagem, tá? Cuidado para não confundir com número, tá? Cuidado, tá? Com letra, aliás, confundir isso daqui com uma letra, né? Tipo assim, isso aqui não é uma letra, isso aqui é um número, tá? Então, como é que eu calculo porcentagem? Simples, ó. 23% de 800 reais. Bom, a maneira mais que eu indico para calcular porcentagem é você multiplicar. Multiplicar, ó, 23% vezes 800. Então, viu de, saiba que é produto. Ok, e aqui, pessoal, muito fácil, você pode cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Aí fica 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. 16 com mais 2, 18. Aí você bota aqui o dinheiro aqui. Então tá aqui, 184. Fácil de fazer assim. Tem pessoas que preferem fazer por regra de 3. Regra de 3. Bom, como é por regra de 3? Né? 23% de 800. Aí você vem aqui, ó. 800 equivale a 100%. 23 equivale a x. Meio pelos extremos. Vai ficar o quê? 100x igual a 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. Com mais 2, 18. Colocando 2 zeros. Okay. Então, x vai ficar igual a dividido por 100. Beleza? Só cortou aqui, ó. X igual a 184. Essa é uma opção. Eu também costumo, às vezes, fazer algumas contas de cabeça e dá para ajudar quando você pega, tipo, quero calcular 1% de alguma coisa, divida por 100. Quero calcular 10% de alguma coisa, divida por 10. Então, na mente, 23% de 800. Eu quebro esse 23% em pedaços de 1 e de 10%. Então eu tenho 2 pedaços de 10% aqui no 20 e tenho 3 pedaços de 1% aqui no 3. Então quanto é que é 1% de 800? Bom, 8. Ok, e 8 vezes 3, que é 3 pedaços? 24. Pego o 24, memorizo esse 24 para não esquecer. Ok, quanto é que é 10% de 800? 80. Bom, é 20%, então eu tenho 2 vezes 80, 160. 160 mais 24, que foi os 3%, 184. Você pode fazer essa técnica, inclusive, para qualquer número. Obviamente, quanto mais quebrado ele for,
mais tu vai ter trabalho. Mas é uma técnica que funciona e vai te ajudar bastante, tá? Então, essa é uma dica que eu dei, que eu acho que é importante, é básico, tá? A outra dica que eu quero dar para vocês é sobre lucro e desconto, né? Como é que é lucro, como é que é desconto em porcentagem, né? Bom, para que você não precise, tipo assim, fulano comprou um produto que custava R$ 135 e vendeu ele com lucro de 38%. Aí como é que faz? Calcula 38% de 135 e depois soma os 135. Perde tempo, tá? Ou a mesma coisa com desconto. Quer comprar uma calça, tem desconto à vista de 15%. Quanto é a calça? R$ 120. Beleza, você calcula 15% e depois subtrai. São 2 trabalhos aí, basta ter um. Então, eu costumo dizer que desconto, para você calcular, colocar o nome inteiro. Desconto, para você calcular o desconto em porcentagem, você sempre vai multiplicar por 0, e o que falta para 100. Então, nesse caso, Bandana, quero dar um desconto de 5%. Por quanto é que eu multiplico? Desconto, tá, pessoal? Por quanto é que eu multiplico para dar um desconto de 5%? Bom, multiplico por 0, e o número que falta para 100, 95. Então, estou dando um desconto, multiplicando por 0,95, estou dando um desconto de 5%. E se o desconto fosse de 12%? Beleza, eu multiplico por 0, quanto falta para 100 esse número? 88. Está aqui. Isso aqui é equivalente a um desconto de 12%. Entendeu? Quero dar um desconto de 30%. Beleza, multiplico por 0, falta quanto para 100? 7 ou 70, tanto faz. Não vai fazer nenhuma diferença. Entendeu aí a ideia? Muito simples, direto, vai para a resposta direta. Eu quero, uma coisa custa R$ 184, pronto. Mas à vista, ela tem um desconto de 12%. Quanto fica esse preço à vista? Bom, eu pego esse daqui, 184 e multiplico por 0,88, que é o que falta para 100. Multipliquei, tenho a minha resposta final. Ou seja, eu não tenho que fazer duas coisas, tipo assim, calcular 12% e depois subtrair, que é o valor do bem, aqui é o desconto. Quando eu multiplicar, acabou-se. Feito, encerrado, não faz mais nada. Ok? Então, atenção, essa parte aí é importante demais, porque você, além de ganhar tempo, né, você consegue resolver uma quantidade de questões interessantes usando essa técnica, tá? Principalmente você vai ver agora com as questões de juros, que está nas provas. Você pode usar essa técnica, tá? Bom, lucro é mais fácil ainda. Certo? Lucro é ainda mais fácil. Bom, como funciona? Bom, o lucro você vai multiplicar por 1, o que você quer aumentar. Como assim? Eu quero dar um aumento de 15%. Você multiplica por 1, quanto é o aumento? 15. Eu quero dar um aumento de 37%. Você multiplica por 1, quanto é o aumento? 37. Você quer dar um aumento de 20%. Você multiplica por 1,20 ou 1,2. Muita atenção aqui, porque se o aumento for de 2%, você vai multiplicar por 1,02, tá? Que é 2%. 2% é 0,02. Aí o 1, porque o 1 é aquilo que não altera. Você repete aquilo. Isso daqui é o que aumenta. Então, quando tu pega um número como R$100 e multiplica esse número por 1,15, por exemplo, quando tu multiplica o 1 pelo 100, vai dar um 100zão aqui todinho. E o que vai aumentar é esse pedaço. Então ficou 0,05, beleza? 0,01, 0,01, 0,01,
5, 1. Olha aí, R$115. Com um pouquinho apertadinho ali embaixo, mas você entende que eu estou colocando 15% em cima do preço que inicialmente eu quis colocar, e quando eu termino já chega a resposta final, sem mais trabalho, sem precisar fazer subtração ou qualquer outra coisa. Já vou direto para a resposta. Entendeu? Então, isso é muito fácil, é básico, mas eu acho interessante a gente mostrar, porque vai ter questão que você vai responder sem precisar usar a fórmula, né? Bom, agora a gente vai ver duas formulazinhas aqui. Quais são as fórmulas? As fórmulas: juros simples e juros compostos. Tá aí as duas fórmulas. Fórmula de juros simples: J de juro, C vezes I vezes T sobre 100. Eu gosto de colocar o 100, porque tem algumas pessoas que não botam 100, botam só C vezes I vezes T. Mas tem que se ligar que esse 100 é o 100 da porcentagem. Ele já não aparece no juro composto. Mas aqui eu tenho menos trabalho, porque quando eu boto o 100 aqui, eu sempre vou conseguir simplificar. Senão eu vou botar aqui sempre o número decimal. Vai ficar um pouco ruim. Eu já vou ter que fazer isso muito com juro composto. Aí com simples eu consigo facilitar isso, tirar essa questão dessas contas. Beleza? Então, só para recapitular aqui, então, esse daqui é os juros, esse daqui é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. E em juros simples, o montante é o capital mais os juros. Beleza? O que é muito importante para juros, seja lá qual for, é que essas duas coisinhas aqui, isso aqui está em porcentagem, mas essas duas coisinhas aqui, elas precisam estar na mesma unidade. Ou seja, se a taxa tiver por cento ao mês, o tempo tem que dar em mês. Se a taxa tiver por cento ao ano, o tempo tem que estar em ano. Às vezes a taxa pode vir ao bimestre, então o tempo tem que também estar ao bimestre. Isso é muito importante, você está atento a isso daí, para não trabalhar com unidades diferentes. E aí você não vai conseguir fazer a questão, quer dizer, você vai, só vai errar a questão, tá? Mas fica atento a isso, que tu vai diminuir muito a tua margem de erro para questões, tá? Beleza? Fácil, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, né? Até não sei se teve questão de juros simples. Tem uma questão de juros simples, tá? Juro composto, montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Tá? O que mudou aqui foi que em vez de ser T, é N. Mas não tem nenhuma diferença. Isso aqui é o tempo, tá? Aqui é a taxa, 1, capital. E a fórmula de juro composto, ele não dá para você os juros, ele dá um montante final, né? Aí, como é que funciona essa questão do juro simples e composto? Até colocar esse lápis aqui. Juro simples é a famosa progressão aritmética. Tipo, sempre está aumentando um valor fixo, somando. Tipo, os juros é de 10%. Beleza, você investiu R$100, certo? No primeiro mês tem 110, no segundo mês tem 120, no terceiro mês tem 130, no quarto mês tem 140, no quinto mês tem 150. É isso. Juro composto é PG. Juro simples PA, progressão aritmética, juro simples PG. Bom, você tem a mesma situação. Vou aplicar R$100, os juros é de 10%. Primeiro mês tem 110, bateu igual. Só que no segundo mês,
não tem 120, tem 121. Puxa, por quê? Bom, é simples de explicar. Porque juro composto é juros sobre juros. Então, quando você aplicou R$100, ficou lá seus 100, que capitalizou os 10%, foi para 110. Só que agora o aumento não vai ser em cima de 110. De 100, vai ser em cima de 110. Aí vai ser 10% de 110, que é 11. Aí vai para 121. No outro mês, vai ser 10% em cima de 121. Já para 133 e alguma coisa. Entendeu? Então, é diferente de juros simples, porque é juros sobre juros. Então, por isso que quando a gente se engana, tipo, para comprar um automóvel e tem lá uma taxinha, a taxa de 0,99 ao mês. Pô, o cara diz nem 1%, é muito pouco. Mas é em regime de capitalização composta. Aí quando acontece isso, você pega, vou comprar um carro de 100 mil, meu banco me dá para eu fazer um investimento de 100 mil reais, eu consigo financiar esse dinheiro tranquilo, sem juros, sem entrada. Beleza, taxa de 1%. O cara vai pagar o dobro praticamente. Vai pagar muito próximo do dobro. Por quê? Porque quando você pega em, sei lá, 60 meses, você pega 100 mil, no primeiro mês você vai colocar 1%. Beleza, vai dar R$1.000 só. Então, em cima de 100 mil, né? Então, fica muito pouco. Só que o outro mês vai ser em cima de 100 mil e 1 mil. Aí já vai aumentar um pouquinho. Isso vai aumentando. Vou tentar fazer uma simulação aqui para vocês verem na calculadora do celular. Vou virar inclusive a calculadora do celular assim. Veja, o cara pega 10 mil reais. 10 mil. Aí ele vai e coloca 10%. Primeiro mês, 11 mil. No segundo mês, vai ser em cima dos 11 mil. Eu vou e boto 10%. Vai ficar igual a 12.100. No terceiro mês, vai ser em cima de 12.100. Eu vou e coloco 10%. Vai ficar 13.310. Então, os juros incidem em cima do valor anterior. E isso vai sempre acumulando. Por isso que juro composto cresce de maneira exponencial. E juro simples cresce de maneira linear. Juro simples cresce assim, juro composto cresce assim. A forma como isso aqui cresce é sempre constante. E aqui vai crescendo de maneira exponencial. Sempre dobrando ou triplicando, ou então o fator que você queira colocar. Tipo, dobrar se por acaso a taxa for de 100%. Né? Não vai acontecer isso numa situação de compra de alguma coisa. Né? Mas a curva vai ser dessa forma, porém mas sempre aumentando um sobre o outro. É um jurozinho que ele engana muita gente. Muita gente pensa que a taxa é baixa e a taxa está altíssima. Então tem cuidado com o juro composto demais. Tá? Bom, e para a gente já trabalhar, eu acho melhor a gente já fazer exercício. Né? Então fica atento aqui que a gente vai fazer já alguns exercícios a respeito desses dois assuntos. Tá? Observe que eu falei um pouco aqui sobre porcentagem. Observe que a banca não pede porcentagem no edital. Mas você viu hoje, eu já falando de porcentagem, quando eu falo de taxa, nas aulas anteriores, é quase que impossível você não falar de porcentagem. A gente respondeu questões que envolviam função, que falavam de porcentagem, resolveu questão que falava de combinatória e probabilidade, que falava de porcentagem. É meio que, quase que impossível você não conseguir falar, tá? Mas vamos lá, Antônio resolveu fazer duas pequenas aplicações em regimes de juros compostos, num prazo de apenas um mês. Ele vai aplicar R$1.000, parte no banco alfa e parte no banco beta. Esses bancos cobram respectivamente taxas de 5% e 6% ao mês. Beleza, não vou precisar mexer em taxa nem em tempo, porque ele vai aplicar por um mês e a taxa está 5% ao mês e 6% ao mês. Se Antônio resgatou o mesmo valor nas duas aplicações, quais os valores aproximados de investimento em cada banco? Teve um professor que eu vi na época, ele questionou essa questão. Eu particularmente não consigo ver nenhum problema, nenhum erro. Tá?
Mas aí eu não sei por que ele questionou essa questão. Não foi anulada também, tá? Então vamos pensar assim, eu tenho R$1.000. E vou investir em 2 bancos. Então aqui é o Banco Alfa. Certo? Então parte no Banco Alfa e parte no Banco Beta. 5% ao mês. Banco Beta, 6% ao mês. Se eu disser que vou investir X reais no Banco Alfa, no Banco Beta vai ser 1.000 menos X, porque eu não sei, né? Então, vai no Banco Beta. E o tempo é um mês. E quando eles pegaram esse dinheiro, né, que vai render alguma coisa, né, esse dinheiro vai render 5% ao mês, em um mês, e esse dinheiro aqui vai investir 6% ao mês, também em um mês. E os dois vão ter rendimento. E ele está dizendo que Antônio resgatou o mesmo valor nas duas aplicações. Por exemplo, se eu investir R$400 em uma, R$600 na outra, por exemplo. Mas só que o investimento de 400 gerou um lucro, né, um montante igual no final. É que a taxa, observe que a taxa de um é maior que a taxa da outra. Aí como a taxa é maior, o rendimento vai ser maior. Por isso que vai render a mesma coisa. Então, vamos pensar então no montante do Banco Alfa. Vai ser o capital aplicado, mais a taxa, vai o tempo. Então, o montante do Banco Alfa vai ser capital, vamos chamar de X, mais 0,05, cuidado, 5%, 5 sobre 100, 0,05, tá? É elevado a 1. Então, o montante do Banco Alfa vai ficar, isso daqui dá 1,05 elevado a 1 dá ele mesmo, multiplicado por X, tá aqui. Aqui eu vou parar. Por quê? Porque agora eu vou para o montante do Banco Beta, que vai ser o capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Ok. O montante do Banco Beta vai ser 1.000 menos X vezes 1 mais 0,06 elevado a 1. Então, o montante do Banco Beta vai ficar, isso daqui é 1,06, isso aqui eu estou repetindo ao lado, 1.000 menos X. Bom, o que é que eu posso fazer com isso daqui agora? Posso multiplicar dessa forma, esse por esse, esse por esse. Multiplicando esse por esse, fica assim, 1.060 menos 1,06x, tá? Ou 1.060 porque são 3 casas aqui, a vírgula estava aqui, ó, 1, 2, 3, tá? E aí, o que ele disse agora? Vamos recapitular. Que ele resgatou a mesma coisa. Então, esse aqui é o montante que vai ser resgatado no Banco Alfa, esse aqui é o montante resgatado no Banco Beta. Mas como foi igual, isso quer dizer, então, que o montante resgatado no Banco Alfa é igual ao montante resgatado no Banco Beta. Para eu achar o valor de X aqui, eu passo esse número para cá. Então, fica 1.005x, ou 1,05x mais 1,06x igual a 1.060. Bom, a soma dessas duas coisinhas aqui, pessoal, muito fácil, né? Dá 2,11 igual a 1.060. Então, perdão, falta colocar o x aqui, né? Aí fica ruim. Então, x vai ser igual a 1.060 dividido por 2,11. Então, divide isso daqui por 2,11. Divisão com decimal, vamos dividir aqui. Você pega 1.060, 2,11. Bom, você multiplica esse daqui por 100 para tirar esses dois zeros e multiplica esse daqui por 100. Ou seja, igualar a quantidade de casas decimais, como eu tinha falado. Bota uma vírgula, fica assim, ó. A vírgula está aqui, 1, 2. Está aqui.
Beleza, fez aqui. Bom, e agora? Bom, agora eu vou dividir isso daqui por isso daqui, ó. Não pode ser 3, porque é menor, pego 4. Quanto? Quanto que eu devo multiplicar 211 para encontrar 1060? Observe, 5 vezes 200 é 1000. Concorda? Né? 5 vezes 200 é 1000. E 5 vezes 11 é 55. Então, eu estou bem próximo ali de 5. Então, 5 é o número mais exato. Vou multiplicar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, ficou 5 para 10, 5. 0, 0, 0. Pagando essa parte aqui. Ok, e agora? Eu baixo isso aqui, ó. Pode dividir? Não, 0 no quociente. Beleza, baixo isso daqui, ó. Posso dividir? Posso. Dá quanto? 2. Né? Porque se eu botar 3, já passar de 500, né? Então, 2 vezes 211 dá 422. Então, bota aqui 422, subtrai aqui, dá 8, né? 3, 7, aqui vai 1, 0, 78, 502. Achei a letra B, 502. Bom, se eu achei que era a letra B, se eu achei 502, o outro, logicamente, que é um menos o outro, né, vai ser 498. Então, se eu achei 502, basta, achando o valor de x aqui, para achar o outro valor, basta você fazer, que é x menos 1000 menos x. Eu achei que x é 502, 1000 menos 502, 498. Questão tranquila. Me enrolei com essa besteira. Minha Nossa Senhora. Ok, pessoal? Então, próxima questão aqui, vamos fazê-la, vamos ver. Observe que essa questão também está com asterisco. Essa questão foi anulada. Foi anulada porque a banca ela não foi, tipo, clara com o enunciado. Tipo, mas eu estou trazendo a questão para a gente debater, né? Para a gente conversar sobre ela. Supondo que a taxa de juros mensal da poupança seja de 0,7. Foram depositados R$ 1.500 em 1 de agosto de 2018. Se não fizer nenhuma retirada no aniversário de 3 meses, o montante será de... Bom, é o seguinte, qualquer fórmula que você use, vou usar juros simples, vou usar juro composto, você vai chegar à resposta. Só que a questão não deixa clara qual é a resposta. E ele não fala em valor aproximado. Ele não fala, observe como a outra questão. Porque esse valor aqui não dá 502. Dá 502 é alguma coisa. Só que ele disse aproximado, então você vai aproximar. Já essa questão ele não falou que tinha que aproximar. Por isso, tem esse problema aí. E aí, por isso a questão foi anulada, tá? Esse motivo aí, anularam a questão. Mas dá para entender o que ele quer dizer. Que independente de ser juros simples ou composto, essa questão, quando saiu o gabarito oficial, letra E, beleza? Olha aí, oficial não, né? Gabarito preliminar, letra E. E depois dos recursos, aí essa questão foi anulada. No oficial, está lá, questão nula. Aí é o seguinte, mas a título de conhecimento vale a pena fazer. Então, vamos resolvê-la, né? Independentemente de ter sido anulado ou não, né? Porque vale mesmo, como eu falei, até para ter o conhecimento. Aí eu vou fazer das duas formas, por juro simples e por juro composto. Por isso eu achei que essa questão não seria anulada, porque todo caminho dava na venda. Mas vamos lá. Fórmula de juros simples está aqui. Eu vou achar, o capital é 1.500, a taxa é 0,7, o tempo é 3 sobre 100. Aí acortou esses 2 zeros com esses 2 zeros, ficou juros igual a 15 vezes 0,7 vezes 3. Bom, 15 vezes 3 é 45. 45 vezes 0,7. É só fazer essa conta aqui. 45 vezes 0,7. Então ficou 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 28 com mais 3, 31. 0 vezes 0. 5, 1, 3.
vírgula. Os juros foi 31,50. Veja só. Tá aqui os juros. O montante, capital, mais os juros. Capital 1.500, juros 31,50. Então o montante vai ser 1.531,50. Ok? Observe, letra E. Bate cravadinho. Só que, por que ela foi anulada, né? Porque o cara não deixou claro se essa questão era de juros simples ou de composto. Ele tinha que dizer. Ele quis, a ideia da banca é ser juros simples, mas ele não colocou. E só isso é motivo para anular. Tá ligado? Então só isso, só esse ponto motivo para anular. Agora, suponha que a taxa de juros simples da poupança seja de... Aí já mudou a situação. As pessoas que tiveram a ideia de fazer por juro composto, agora por quê? Porque assim, poupança se capitaliza em juro composto. Tá? Aí vamos utilizar a fórmula de juro composto, que é o capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Beleza. Então ficou um montante de 1.500, que multiplica 1 mais taxa. Quanto é a taxa? 0,7%. Pessoal, cuidado quando for escrever isso daqui. Eu até aconselho fazer assim, ó, 0,7% é a mesma coisa que 0,7 sobre 100. Então tem que deslocar duas casas, 0,007. Certo? Ó, isso aqui é a taxa. Aí você vai botar aqui, 0,007 elevado a 3. Então o montante fica 1.500. 1,007 a terceira. Aí esse trabalho aqui, ele é grande, tá? Então, vou até mostrar para vocês aqui, porque o fato é que se você for fazer essa conta aqui, só vai, assim, não é absurdo, né? Mas assim, você vai multiplicar 1,07 vezes 1,07 vezes 1,07. Então, isso dá um trabalhinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês que fica 1,007 elevado à terceira da montante igual a 1.500, 1,0211473. Aí eu vou aqui e multiplico vezes 1.500. E acho aqui 1.531,72. Aí veja, não bate, né? Você vai dizer, mas aproximadamente é, bandana. É, aproximadamente. Observe que juro composto capitaliza mais, né? Observe, eu estou falando de um valor de R$ 1.500, uma taxa bem pequenininha. E a diferença entre o juro simples e o juro composto aqui foi de 22 centavos. Mas, é muito pouco. Muito pouco porque a gente está falando de 3 meses. Se a gente está falando de 50, 100 meses, né, aí isso vai fazer uma diferença grande no final. Tá? Então, a questão foi anulada por conta disso, porque não deixou claro no corpo da questão que se tratava de uma questão que era de juros simples. Ele não falou suficiente para a banca anular, ok? Próxima questão, essa aí, veja só como ele está sendo bem claro. O valor da fatura de um cartão de crédito era de 1.200, tendo sido pago com 2 meses de atraso. O cartão cobrou juros compostos de 17% ao mês. Quanto foi pago? Viu como foi claro? Ele cobrou 17% ao mês em capitalização composta. Aí ele fala. Então, isso aí já ajuda você a resolver a questão. Bom, a fórmula é essa aqui, ó. Não tem como você questionar a questão de ser juro simples, porque ele fala que é juro composto. Então, como eu devo 1.200, então o montante fica... em cima disso daqui vai ter 2 meses de capitalização composta, juros de 17%. Então o montante vai ser 1.200, 1,17 ao quadrado. Tem que elevar isso aqui ao quadrado, tá? Dá 1,3689
Se não me engano é isso. E quando tu multiplica isso vezes 1.200, tu vai encontrar 1.642,68. Ok? Uma questão tranquila, questão fácil. Aplicação de fórmula direta, não é uma questão da prova da Polícia Militar. É uma questão que vai direto mesmo para a fórmula, sem segredo, sem arrodeio. Uma questão fácil, boa de acertar. Essa é uma questão que você não pode errar de forma alguma, que vai te garantir lá dentro. Boa? Próxima questão. O salário de um profissional da empresa Pernambuco S.A. é reajustado semestralmente. No primeiro semestre de 2003, o aumento salarial foi de 10%. No segundo semestre do mesmo ano, foi de 22%. O percentual de aumento salarial do citado profissional no ano 2003 foi de... Muito cuidado, essa questão aí é maliciosa, né? Você olha para a questão e diz, meu Deus, muito fácil, eu estou aqui. Cuidado. E ele está dizendo que o salário do cara teve um aumento de 10 e outro de 22, do capa soma acha 32. Olha para a letra D e diz, acertei. Não é a letra D. Cuidado. Porque imagine, se esse profissional, ele tinha um salário e teve um aumento de 10%, perceba que o salário dele aumentou em 10%. O outro aumento de 22% vai ser em cima do novo salário dele, ou seja, aumento sobre aumento. Então, por isso, você não pode considerar que é 32, é juro composto. Tá? Então, tem duas formas de você resolver essa questão. Você tem uma opção, que é, eu vou jogar um valor qualquer aqui. Você pega um valor de R$1.000, que é um valor mais fácil de você calcular, e você vai e coloca 10%, ó, multiplica por 1,10. Então, o salário do cara vai ficar 1.100. É muito fácil de fazer isso. Beleza? Aí agora tu vai dar o segundo aumento, multiplica por 1,22. Certo? Aí quanto é que vai ficar isso daqui? Então é só tu multiplicar 1.100 vezes 1,22. Certo? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. 0, 0, 2, 2. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 2, 4, 3, 1. Aí deu quanto? 1.342. Duas casas. Tá aqui o valor do salário do cara. E aí, quanto é que realmente foi o aumento percentual? Perceba que esse valor aqui em relação a 1.000, né, quanto foi que aumentou? Você tem duas opções. Você pode dizer assim, 1.000 é 100%, 1.342 é X. É uma conta tão fácil que tu vai achar X igual a 134,2%. Bom, se tu tinha 100% e passou para 134,2%, é porque tu aumentou 34,2%, opção E. A outra opção de você fazer essa conta seria uma coisa bem menor, que seria o quê? Quanto é que é um aumento de 22%? 1,22%. Quanto equivale um aumento de 10%? 1,10%. Basta multiplicar isso daqui. Quando multiplicar isso daqui, dá 1,342. Quando eu multiplico alguma coisa por 1,342, você quer saber em termos percentuais, ó, 1 a 2 casas. O 1 você vai esquece o 1, anda 2 casas do porcento e coloca o símbolo. Ó, esquece esse 1, anda 2 casas e bota o porcento. Então veja como foi mais curtinho a forma de responder, tá? Então muita atenção, é uma questão também de prova de polícia militar, uma questão fácil, mas ela tem pegadinha, e às vezes você cai nessas coisas que quando você vai ver a besteira, deu errado. E a nossa última questão, essa última aí, é uma questão que também tem muita malícia.
Tem muita malícia essa questão. Tá? E eu trouxe ela, não é de prova de polícia, mas assim, é bom pelo conhecimento. Uma loja de calçado compra sapatos a R$120 o par e os remarca para proporcionar uma margem de 40% do preço de venda. Veja só, o preço de venda será de... Então, muito cuidado com isso. Porque você pega e coloca 40% em cima de 120 e vai errar. E tem essa opção aí. E por que não é assim? Bom, porque ele está dizendo que a margem é de 40% do preço da venda e aquele 120 é o preço de custo. Então, vamos primeiro entender o que é essa questão do lucro, tá? Bom, o lucro, na verdade, é a venda menos o custo. Isso é o lucro. E o cara está dizendo que o lucro é 40% do valor da venda. Venda é V, lucro é L. 40%, 0,4. 0,4 V. Aqui é V e aqui é o custo, 120. Aí agora você mata a questão. É só esse raciocínio aí. Então, como é que eu faço aqui? Bom, eu passo 120 para cá, positivo. Aqui fica 1V. Esse vem para cá, negativo, 0,4V. Beleza. 1V menos 0,4V dá 0,6V. Isso aqui dá 120. Então, V vai ser igual a 120 dividido por 0,6. Bom, dividir por isso, dividir por 0,6, 120 é a mesma coisa que fazer 6 sobre 10. E aqui você faz como? V vai ser 120 vezes 10 sobre 6. Repete a primeira e inverte a segunda. Então fica 1.200 dividido por 6 é igual a R$200, tá? Esse é o valor da venda. Uma questão bem maliciosa, porque dá a entender de você querer pegar o 40% do 120, aí você acaba errando. Ok, pessoal? Então, com isso, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pelo tempo que a gente passou aí junto, certo? Foi muito bom, né, esse período. Espero que vocês aproveitem esse curso, que seja de grande utilidade para vocês fazerem as provas dos concursos que virão pela frente, né? Tanto da Polícia Militar como de outros concursos. Então, assim, eu acho que vi com clareza todos os conteúdos. Espero que não tenha deixado dúvida. Para as pessoas que têm dificuldade grande em matemática, eu aconselho vocês a adquirirem o curso de matemática básica, curso muito baratinho, valor lá embaixo, pequeno, valorzinho, pequenininho, sem divide no cartão aí, perder de vista, tá? Então, aproveitem esse curso, aproveitem também se quiserem o curso de matemática básica, esse da PM, porque ser funcionário público é muito bom. Eu digo que eu sou e sei que vale a pena, porque é uma tranquilidade que você tem para botar a cabeça no travesseiro e dormir. E estudem, porque concurso público eu aprendi essa frase que a gente não estuda para passar, né? Estuda até passar. Quem tem vontade, vai estudando. Se você não conseguir, não tem problema, você tenta mais, certo? Então, o meu segredo, minha dica é essa. Qualquer dúvida que vocês quiserem falar comigo, tá, estou à disposição, poder ajudar no máximo que eu puder ajudar, eu vou ajudar a tirar dúvida, certo? Mas eu acredito que respondi todas as questões, né, das últimas 3 provas e ainda respondi questões extras. Então, acho que foi um trabalho bem feito, espero que vocês gostem de coração. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, boa prova. Um abraço.